Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Graças a Deus por esta oportunidade que nós temos na nossa nação, no nosso tempo, de estudarmos a palavra de Deus. E nós estamos falando sobre fé, tomando exemplos da vida de Abraão, ali do livro de Gênesis, e aplicando para a nossa vida hoje. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, que o Espírito Santo esteja trabalhando a amplitude do teu entendimento acerca da palavra de Deus, ok? Porque isso vai ser uma bênção na tua vida. Hoje nós vamos ver o estudo número 20, além das expectativas. A semana passada a gente viu a questão do sacrifício, ok? Hoje nós vamos ver a consequência, ou seja, o resultado, a colheita de uma entrega sem reservas diante de Deus. Isso é importante, que nós vamos estar frisando essa questão. Nós temos uma frase aqui, para começar e introduzir o nosso assunto. Uma fé inabalável. Inabalável. É o qualificativo da fé que nós estamos falando. Em um coração integralmente rendido ao Senhor. Integralmente. Um coração sem reservas diante de Deus. Uma entrega plena, completa, sem nenhuma resistência, sem nenhum questionamento. São duas coisas, uma fé inabalável e um coração integralmente rendido. Olha a conjunção dessas duas coisas na vida de uma pessoa. O poder, né, que será manifesto através dessa pessoa. A questão na nossa vida é que a gente enrosca, né? A fé nem sempre é inabalável, aí já começa. E nem sempre o nosso coração está integralmente rendido a Deus. De um dos dois lados a gente apresenta problemas. E aí a conjunção não se casa bem e o resultado não é o melhor possível. A gente tem que entender que do lado de Deus não tem problema. Aquilo que Deus disse, Ele sustenta. Porque Ele é Deus, Ele não muda, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não mente, e as suas promessas não envelhecem. Do lado de Deus não tem problema, o problema sempre está do nosso lado. Porque Deus estabeleceu na sua sabedoria, na sua soberania, Deus estabeleceu que tem que ser assim, esse é o padrão. Nenhum homem foi consultado para discutir se o padrão estava bom, se podia melhorar. Não, Deus estabeleceu o padrão, agora eu, como pessoa, tenho que me alinhar. É eu que tenho que me alinhar. Não é Deus que vai rebaixar o padrão para chegar no nível da minha incredulidade. Vocês estão entendendo? Porque aqui, a aplicação, a gente entra direto no assunto, sem rodeios. Porque qual é o nosso objetivo? A edificação do corpo de Cristo, cada um contribuindo segundo o chamado que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Aqui eu estou falando de singularidade, chamado específico e não de chamado geral, ok? Porque o chamado geral é para salvação, é para você ser membro do corpo de Cristo, membro da família de Deus. Mas há um chamado específico que é para serviço. Ou seja, a minha utilidade na casa de Deus. E o alinhamento acontece do lado de cá, envolvendo a minha iniciativa, a minha responsabilidade, e é no tempo da minha vida. Depois da minha morte, o alinhamento já, né? Aí é o corpo glorificado, a primeira ressurreição e acabou. A velha criação já era, é a nova.
Porque a consumação da nossa salvação, da nova criação, é o corpo glorificado ou o estado eterno. Eu não vou discutir escatologia aqui, mas tem essas duas vertentes. A vertente da primeira ressurreição e a questão do estado eterno para os sobreviventes do milênio que vão entrar no estado eterno. Nações, etnias, planeta Terra, totalmente renovado, ok? Mas o que interessa para mim e para você é a questão do arrebatamento da primeira ressurreição, que é aquilo que diz a meu respeito, aquilo que está relacionado à minha vida, não é? Então, nós temos que tomar uma atitude em vida, no tempo da nossa peregrinação, no tempo da nossa oportunidade, como eu tenho falado tantas vezes. É aqui que eu tenho que ajustar o padrão, mas ajustar do meu lado, né? Eu tenho que subir até o nível que Deus estabeleceu, e não Deus descer até o meu nível. Ele não vai fazer isso, porque o que Ele disse está dito, o que Ele estabeleceu já está estabelecido. Agora sou eu que tenho que buscar uma transformação de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação. A minha vida vai sendo transformada e eu vou me aproximando do padrão, do alvo, que é Cristo, a semelhança de Cristo. E eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu não posso dizer que eu estou sozinho, abandonado. Não, você tem o Espírito Santo, você tem os irmãos da igreja que estão junto com você na comunidade da fé. E um ajudando ao outro, e todos nós caminhando na mesma direção, seguindo o mesmo padrão. Então, não tem porquê, e a palavra que já nos foi dada, né? Agora, a batalha que tem que ser desenvolvida é da nossa parte, a batalha pela fé que uma vez nos foi dada. A batalha pelo Evangelho que uma vez já nos foi entregue pelos apóstolos. O cânone da Bíblia já foi fechado, não vai abrir de novo. Então é a palavra escrita que eu tenho na minha mão. Ela tem que agora crescer dentro de mim. A revelação cresce para dentro de mim, para dentro do meu entendimento, que é metanoia. Aí eu vou experimentar o melhor de Deus. Mas na incredulidade, eu não vou experimentar quase nada de Deus. Entende? Então, todo o desafio agora, toda a responsabilidade está para cima de mim, para cima de você. Por isso que deve haver uma preocupação muito grande, muito séria na igreja com relação ao ensino, ao discipulado. Porque senão as pessoas começam a imaginar um Deus da sua cabeça. Não, é um Deus segundo os fundamentos da palavra revelada. Fora da palavra eu não tenho para onde ir. Eu vou acabar caindo no engano. Eu não posso inventar um Deus da minha cabeça, um Deus do meu jeito. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa e a pessoa que estava entrevistando essa pessoa, ela o elogiou porque, segundo ela, é um dos maiores QIs do Brasil. Gente viva. O QI dele é 233, se não me engano. Mas tá fora do padrão, né, da população. E todo mundo admirado, né, com esse potencial de inteligência. Ok, glória a Deus por isso, né? Primeiramente, né? Aí ela perguntou, bom, e com essa capacidade que você tem, como é que você vê essa questão de Deus, da religião?
Aí ele deu aquele sorriso maroto e começou a filosofar. Ele disse, sabe, com a minha inteligência, eu cheguei à conclusão que nenhuma religião serve, porque todas elas têm problema, inclusive a Bíblia. Aí já começou assim, na sua arrogância, né? E eu, com a minha capacidade, eu comecei a inventar uma religião para mim, da minha cabeça. Aonde esses erros, segundo ele, seriam eliminados. Ou seja, com a mente natural, ele quer entender uma coisa que é espiritual. Ele ainda está na lógica natural, da matemática do 2 mais 2 é 4, só que no mundo do espírito, 2 mais 2 pode ser muito mais. Porque Deus é infinito, Deus é todo poderoso. Então, percebam que só na minha inteligência, por mais esperto que eu seja, eu não vou conseguir inventar um Deus que funciona. Muito pelo contrário, eu vou criar um ídolo, isso vai se tornar uma rebeldia na minha vida e eu vou acabar parando no inferno, com um QI de 233. Grande coisa. Grande coisa. Deus não precisa de QIs elevados para se revelar. Ele precisa de um coração aquebrantado, um coração que está disposto a confiar nele. Aí ele enche de revelação e de sabedoria. E esse é o engano de hoje, né? Todo mundo quer inventar um Deus da sua cabeça. Um Deus que vai aconchambrando aqui, mais um bem bolado ali, porque a questão do pecado continua. E não tem como resolver a equação do pecado na vida do homem sem o sacrifício de Cristo. É impossível. Nenhum QI, nem que seja 1.200 de QI, nem com uma inteligência artificial, nem com a computação quântica, você vai resolver o problema do pecado na vida do homem. Tecnologia não substitui o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é uma questão de crer. Não precisa de QI, só precisa de confiar. E é aqui que a gente enrosca. Eu vou crer em Deus? Eu vou crer na Bíblia? Isso daí é retrógrado. Isso aqui é fanatismo. Isso aqui já está superado. A gente fica desqualificando Deus como se o nosso Deus envelhecesse e perdesse a utilidade. Isso é uma blasfêmia, isso é um pecado terrível. E a gente acaba resistindo à obra do Espírito Santo, que é o único que pode nos tirar da lama da condenação. E a gente fica tagarelando pela vida, filosofando, achando graça, impressionando pessoas, se achando. Isso não passa de soberba, de uma rebelião sofisticada. Mas o discurso é sempre o mesmo, é o discurso do demônio. É isso. Então, a questão de você conhecer a Deus passa por uma metanoia. Ou seja, a metanoia não tem metanoia, que é uma mudança de pensamento, de estrutura de entendimento, sem arrependimento. E sem humildade ninguém se arrepende, todo mundo fica ranhetando, justificando, arrumando desculpa e criando 1001 religiões. Grande coisa. Não vai mudar nada, o pecado continua e a condenação continua. Então, a nossa fé precisa de alinhamento. Por isso que o ensino na igreja é importante, para a gente não ficar viajando na maionese, inventando coisas da nossa cabeça, imaginando coisas metafísicas, coisas espirituais, entre parênteses, né? Coisas assim, que vão para o lado do ocultismo, da nova era. Um Deus confortável,
um Deus que não fala de pecado, um Deus que não fala de condenação eterna. Esse Deus incomoda a arrogância do coração do homem. Por isso que o coração do homem tem que ser confrontado, porque senão não tem arrependimento. Ou vai ou racha. É esse o plano de Deus. É melhor rachar, porque pelo menos você quebra a cara, você se arrepende e fala: Senhor, realmente, eu reconheço. Enquanto você ficar justificando, racionalizando, inventando ideologias e tal, você não sai do buraco, você não sai da prisão. E a salvação está à sua disposição, a fé está à sua disposição, todos podem crer. Dentro do campo da normalidade da vida. Todos podem crer, todos podem ouvir o Evangelho, todos podem abraçar a salvação que nos é dada gratuitamente em Cristo Jesus. Todos, não tem nenhuma discriminação. E não vem com essa conversa de eleição, porque esse negócio aí é uma conversa atravessada. Ok? Todos podem crer, só não crê quem não quer. Só não crê quem é rebelde, quem tem um coração obstinado. E assim vai resistir, você pode oferecer N oportunidades, ele sempre vai resistir. Até que um dia, quem sabe, né? Através de uma prova, de um teste, de uma humilhação, quem sabe a ficha cai. Ok? Mas só que eu quero trazer para o assunto nosso aqui da fé, que o assunto é pequeno, não tem muito o que dizer. Eu não estou falando tanto de salvação, porque até para ser salvo precisa crer. Crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Evangelho e será salvo. É isso que a Bíblia diz, foi isso que Jesus começou pregando. Arrepende-te e creia no Evangelho. Foi isso que Jesus começou pregando, depois de João Batista. E nós fazemos a mesma coisa. A mensagem não mudou. Essa era pós-moderna, hipermoderna, isso não muda nada, porque a questão do homem, a condição do homem é de um pecador condenado. Mas a salvação foi já realizada por Cristo, e ela nos é oferecida através da pregação da fé, a pregação do Evangelho. Agora eu tenho que dar uma resposta. No tempo da minha vida, enquanto eu estou andando pela terra, eu tenho que responder. Isso é salvação. Só que a salvação é muito mais do que sair desse peso da condenação eterna. A salvação me leva para uma vida de intimidade com Deus. E intimidade com Deus só acontece através de arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço que Deus é verdadeiro e que todo homem não passa de um mentiroso, filósofo, mentiroso, mas Deus é verdadeiro, e aí eu me aquebranto diante dele sem reservas e passo a crer nas suas promessas. Deus pediu um sacrifício para Abraão, sem pestanejar, ainda sem saber o que ia acontecer, subindo o morro para ir até o monte. Ele disse: Deus proverá. É um profeta, um homem de fé, fala: não, Deus proverá, Deus sabe o que está fazendo, eu apenas obedeço. Fé. Aí o Senhor disse outras promessas, não foi só uma, foi outras. E aqui em Gênesis, eu já comentei isso a semana passada, no versículo 16 do capítulo 22, quando o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado, ele disse: juro pelo meu próprio nome. Anjo não faz isso. Só Deus pode fazer isso. Juro pelo meu nome, Abraão, que você não vacilou. Você creu quando eu te pedi. Agora, o que eu posso, eu vou te entregar. Você vai ser pai de nações, a tua descendência será próspera, será inumerável, e em ti, essa é a maior promessa que realmente chegou até nós. Nós que somos gentios, nem judeus nós somos. Ele disse: em ti
todas as nações da terra, todas as etnias serão abençoadas. Por quê? Porque do filho da promessa, Isaque, vem a linhagem do Messias, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho, as boas novas da salvação. E agora, mais do que isso ainda, agora todas as promessas, como Paulo diz lá em Coríntios, todas as promessas que me dizem respeito, que dizem respeito a mim, a minha vida, agora tem o aval, tem a ratificação do sangue do Cordeiro. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então agora abriu um campo enorme diante de mim, por isso que eu preciso de uma transformação de entendimento que vem do arrependimento para compreender a perfeita, agradável, santa vontade de Deus. Isso é entendimento, é fundamento para a minha fé, para o meu cristianismo, e agora eu posso experimentar os milagres de Deus na minha vida. Caramba, então não depende do esforço humano, daquilo que o homem pode fazer. Não, porque senão eu estaria roubando a glória de Deus. Depende da minha fé naquilo que Deus pode fazer, aquilo que Ele prometeu na sua palavra e que agora me pertence por direito de aliança. Então é diferente, ok? Então é disso que nós queremos trazer aqui, que você oferece uma coisa para Deus e Deus derrama um caminhão de bênçãos na tua vida, porque Deus é assim. Ele é assim, é Deus de multiplicação, é Deus de abundância, Ele é transbordante. Você não pode enxergar Deus como uma caixinha fechada, só com uma janelinha. Não, Deus é transbordante. Ele multiplica, Ele derrama caminhões de bênçãos na nossa vida. Coisas que, em áreas, em coisas que você nem imagina, Deus te abençoa. Então, meu coração é grato, eu sou feliz, eu sou grato, eu ando em gratidão e eu reparto aquilo que Ele me dá, porque nada que eu tenho, eu não recebia, eu não tenha recebido. Então, essa questão do mérito, do esforço humano, dessa questão de valorizar o homem, isso cai por terra, porque se não fosse pela graça de Deus, até o meu esforço seria inútil. Seria sem a motivação correta, e isso não agrada a Deus. Então, nós temos que virar a página de um cristianismo religioso, que eu obtenho favores de Deus porque eu sou disciplinado, porque eu sou esforçado. Eu não sou contra isso não, tá? Mas eu estou falando da motivação. A motivação é amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro grande mandamento. É confiar nele de todo o coração, de buscar o Senhor de todo o coração. Aí você vai encontrá-lo. E vai encontrá-lo numa dimensão de extraordinária graça na tua vida. E a gente joga fora essa religiosidade. Agora perceba uma coisa, essa busca que é um esforço, tá bom? Por isso que eu falei que eu não sou contra o esforço. Essa busca que é um esforço, ela é motivada pelo amor e não pelo mérito. É o amor, eu amo a Deus. O amor de Deus foi derramado na minha vida, agora eu amo aquilo que Ele ama a igreja, Ele ama as pessoas, então agora eu me coloco nas suas mãos para ser um instrumento de bênção. É diferente, porque se for só por mérito, eu vou querer cobrar a fatura, né? Mas que fatura? Cristo pagou o preço na cruz. O que eu vou cobrar de Deus? E se não é pela graça, eu nem consigo ficar de pé. Se Deus não abrir oportunidades, eu nem consigo realizar nada.
Se Deus não me capacitar, que é uma coisa do Espírito, eu vou fazer o quê? É preciso entregar para receber. Com Deus é assim, entrega, aí você recebe. Agora, se você não entrega, então você já bloqueou a ação de Deus na tua vida. Então você não vai conhecer esse Deus extraordinário que a Bíblia mostra. A atitude é nossa, é minha, é sua. Ok? É isso, para hoje já o nosso tempo já esgotou. Então eu quero que você reflita com seriedade sobre isso, porque a gente escuta as coisas e deixa para lá. Deixa para lá, depois esquece, não põe em prática, não coloca esse alinhamento diante dos seus olhos, e aí você fica se arrastando pela vida, com uma influência baixíssima no mundo. É preciso descansar nas poderosas mãos de Deus, para que Ele comece a operar maravilhas na nossa vida e através da nossa vida. Deus foi quem estabeleceu os termos da nossa salvação e também da nossa operação. Ok? Medite nisso, em espírito de oração, com um coração humilde. Seja humilde diante de Deus. Se acerte com o Espírito Santo aí, enquanto você está caminhando com Ele. E não se contente com migalhas. Ok? Filho senta na mesa e come com o pai. Não fica debaixo da mesa igual um cachorrinho comendo das migalhas que caem da mesa. Assuma o papel de filho. Se assente na mesa com o Senhor, com o Espírito Santo, e usufrua do melhor que Ele tem, uma ceia transbordante. É isso. É esse o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ok? Pense nisso, bota isso em prática, tome uma atitude, não seja passivo, não seja indiferente, não fique distraído pela vida. Ok? E que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.